Dia de Finados é celebrado todos os anos no dia 2 de novembro. No Brasil, esta data é um feriado nacional. Neste dia, muitas religiões, principalmente os católicos, prestam homenagem aos seus entes queridos que faleceram. E por isso, o movimento nos cemitérios de todo o país é intenso. Aqui na nossa cidade não é diferente. E você está convidado, a partir de agora, a conhecer a história que deu origem ao nosso Campo Santo. Eu sou o Joel Muniz e você está no Toledo Bike Tour. Praças, igrejas, estátuas, curiosidades. Estes são alguns dos elementos que muitas vezes passam despercebidos em nossa cidade. Toledo. Quer conhecer a nossa história de um modo diferente? Desvendar os mistérios do nosso município? Então monte na garupa e pedale conosco no Toledo Bike Tour. Para saber como o cemitério Cristo Rei, também chamado de cemitério municipal, teve o seu início, vamos ter que fazer uma pequena viagem no tempo para rememorar como tudo começou. Nosso destino é Toledo, no ano de 1949. Nessa época, a Avenida Maripá era apenas uma estrada de chão recém-aberta, na qual os caminhões da empresa levavam as madeiras para o Porto Britânia, com o intuito de serem transportadas para os seus compradores na Argentina. Ainda hoje ela mantém praticamente o mesmo percurso, passando por Concórdia do Oeste, Cerro da Lola, Vila Margarida e Pato Bragado. Inicialmente, era somente uma picada pertencente à obragem Nunes e Gibaja que fora alargada para que os caminhões pudessem transitar. Obviamente, não eram estradas como as que temos hoje. Todo o trabalho de abertura tinha sido realizado à base de machado e serra traçador. Muitas vezes, as raízes não eram arrancadas completamente e muitas toras ficavam à beira da estrada. Mas eu não estou fazendo essa explicação somente para que você saiba como era a estrada naquele momento, e nem mesmo porque essa é a mesma estrada que passa na frente do cemitério municipal, mas sim porque a necessidade de um cemitério só foi percebida após a primeira morte no município. Morte essa ocorrida por um acidente nessa estrada. Como sabemos, os primeiros desbravadores de Toledo chegaram por aqui no dia 27 de março de 1946, chefiados por Zumiro Ruar. Esse primeiro grupo era formado por 14 pessoas do Rio Grande do Sul, e entre eles estava o senhor José Drago, que infelizmente foi a primeira pessoa a falecer nesse novo território. Nós não temos a data exata do ocorrido, mas o fato foi no ano de 1949. Segundo relatos dos pioneiros, um caminhão que estaria sendo dirigido por Zumir Long bateu com a roda numa tora ao lado da estrada, fazendo com que esse motorista perdesse direção e viesse a capotar. Vários trabalhadores estavam na carroceria, mas somente o senhor José Drago se feriu gravemente. O mesmo bateu a cabeça e teve morte instantânea. Hoje, você pode até achar estranho a prática de viajar em cima de um caminhão, ou como mais provável, em cima das toras que estavam sendo transportadas. Mas como podemos ver em várias fotos históricas, isso era algo muito comum naquela época. O acidente teria acontecido a centenas de metros de onde se encontrava o centro da Vila Toledo, no trecho inicial da estrada para o Porto Britânia, que era a continuação da Rua Maripá. Pelos depoimentos dos próprios pioneiros, é possível chegar com relativo grau de precisão a este ponto da atual avenida, nas proximidades do Alto Posto Brindage e do Moinho Toledense. Segundo conta a história, naquele tempo só havia um cemitério da época dos ingleses, ou seja, da Fazenda Britânia. O mesmo ficaria nesta esquina entre a Rua Cristo Rei e a Avenida Maripá, mais exatamente onde hoje é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesse cemitério haviam 38 sepulturas de índios e bugres, que tecnicamente é a mesma coisa, pois bugre é o nome dado pelos europeus aos indígenas que não eram cristãos. E foi por esse motivo que o padre Antônio Patuí não permitiu que José Drago fosse sepultado no tal cemitério. De imediato foi necessário projetar um novo Campo Santo que fosse por sua vez cristão. Por sugestão do próprio padre, foi definido que esse local estaria a 2.000 metros a oeste da igreja matriz.
exatamente onde está hoje o cemitério municipal Cristo Rei. Ah, e claro, vale lembrar também que naquele momento a igreja matriz não era em frente à Praça Willy Bart, mas sim aqui na 7 de setembro, entre a Rui Barbosa e a São João, aos fundos do colégio em Comar, e que muito provavelmente você já tenha passado por aqui diversas vezes e nem tenha reparado nessa pintura que retrata o ponto exato e também como era a igreja matriz nos primeiros anos da nossa cidade. Inclusive fica a dica, se você quiser conferir a distância, você pode fazer isso com o seu carro, ou melhor ainda, com a sua bicicleta. Existe também uma outra versão dessa passagem que diz que o cemitério teria sido exatamente construído no mesmo local aonde o caminhão teria se acidentado. Porém, após diversos relatos que constam nos livros que falam da nossa história, essa parece ser somente mais um caso de lenda urbana. Fato é que após a construção desse cemitério, o antigo, da época dos ingleses, foi desativado e aterrado. Mas ainda nos resta uma pergunta a ser respondida. Depois de mais de 70 anos, é ainda possível localizar aqui no cemitério municipal Cristo Rei o local aonde estaria enterrado o senhor José Drago? É isso que viemos descobrir. Caminhando pelo lugar, conversando com os trabalhadores e também com a administração, descobrimos que infelizmente não é mais possível se chegar à localização da mencionada sepultura. Segundo os arquivos do Campo Santo, o primeiro registro é datado de 4 de setembro de 1953. Apesar de não se ter registros anteriores a essa data, ao olhar algumas lápides à direita da entrada principal, você pode encontrar algumas sepulturas do ano de 52 e de 51, em especial de crianças que, por algum motivo, viveram por poucos meses. Quem sabe algum pioneiro ou filho deste possa recordar de onde mais ou menos estaria enterrado o senhor José Drago. Porém, existem outras coisas que podem dificultar ainda mais essa localização. Segundo alguns, nem sempre o portão principal teria sido esse, e como se pode perceber, pelo nível do chão mais alto em relação à avenida, isso poderia indicar que no passado esta parte teria sido aterrada, fazendo com que assim os primeiros corpos se perdessem. Mas já que estamos aqui, você se lembra que eu disse que foi o padre Antônio Patuí quem determinou que o cemitério fosse nesse local? Ele faleceu no dia 24 de novembro de 1985, aos 80 anos de idade, na cidade de Ponta Grossa, e lá foi sepultado. Devido à sua grande importância para a história da nossa cidade, após uma longa tratativa, a Congregação do Verbo Divino, a qual ele fazia parte, consentiu que os restos mortais do sacerdote retornassem a Toledo e fizesse desse solo a sua derradeira morada. Mas sobre esse grande personagem que ajudou a fazer da nossa cidade o que ela é hoje, nós iremos tratar nos próximos episódios. Por isso, para não perder os próximos episódios sobre a nossa história, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho de notificações. Não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com seus amigos. Desta maneira, mais pessoas irão conhecer os fatos ligados ao nosso município, de um jeito diferente, no Toledo Bike Tour.